Obrigado, Flávio. Boa noite, gente. Eu quero agradecer a todas as organizações políticas, a todo mundo que organizou essa atividade, aos nossos companheiros do PSOL, dos demais partidos políticos que aqui estiveram e manifestaram também a sua solidariedade, ao conjunto dos movimentos sociais, às organizações de luta, a você que se deslocou das mais variadas regiões para estar aqui junto com a gente no dia de hoje. Eu tenho que começar esse encontro falando exatamente como está o processo nesse momento. Tarcísio disse o que eles fizeram hoje em relação ao Chiquinho Brasão. Não nos enganemos, gente. Quando eles não caçam o Chiquinho Brasão e desligam ele do mandato por faltas, eles estão dando uma sinalização. Para além da continuidade dos direitos políticos dele, eles estão dizendo que o caminho está livre para a colocação no plenário da votação da nossa cassação. Na terça-feira da próxima semana, eles votam de maneira definitiva na Comissão de Constituição e Justiça o nosso recurso. O recurso, como disse Chico, de 94 páginas e que abordou todas as questões constitucionais, todos os ataques regimentais e que eles não levaram em conta. Eu preciso dizer para vocês a realidade dos fatos, porque ainda existe uma percepção que, infelizmente, nesse momento, não é verdadeira, que no próximo quadrado ou esquina institucional nós vamos encontrar uma solução que não passe por um processo de mobilização na rua. Não, gente. Não. Daqui a 60 dias, a tendência hoje é que eles coloquem no plenário a votação da cassação. Eu hoje conversava sobre isso com Sâmia, verificando a melhor maneira de falar isso para vocês e nas entrevistas que eu tenho dado. Porque é evidente que nós vamos fazer a pressão devida para cima do presidente da Câmara para que essa matéria, essa perseguição, não seja pautada no plenário. Mas hoje, a melhor forma de me comunicar com vocês é do mesmo jeito, Nelson, que nós temos nos comunicado desde o início desse processo. É falando a verdade, é mostrando o que está acontecendo, é não tapando o sol com a peneira. Hoje, na realidade em que a gente tem dentro do Congresso Nacional, a tendência evidente é que daqui a 60 dias
eles coloquem em votação a cassação do plenário. E eu falo isso para desanimar alguém? É evidente que não. Eu falo isso para que a gente diminua os nossos esforços? É evidente que não. Eu falo isso porque a arma que a gente tem nesse momento é a verdade. Nós não temos e não usaríamos bilhões de reais do orçamento secreto. Nós não temos e não usaríamos instrumentos de coação, chantagem e pressão. Eu, como Sâmia, como Talíria, como Erundina, como Chico, Tarcísio, como um conjunto dos parlamentares de luta, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão, temos sofrido as mais difíceis pressões. A todo momento, insistem comigo com uma palavra. Normalmente, deputados da direita, alguns outros, evidentemente, de boa vontade, dizendo: Glauber, peça desculpas publicamente por aquilo que você fez. Peça desculpas pelas palavras que você disse em relação ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. E se você fizer isso, nós podemos diminuir a sua pena. Olha, eu estou à disposição para conversar com cada parlamentar que queira ouvir as nossas razões, ouvir os nossos argumentos. Mas apresentar argumentos não é e não vai ser sinônimo de se ajoelhar pedindo perdão por um erro que não foi cometido. Para vários, para vários companheiros e companheiras que estão aí embaixo e que estão aqui em cima desse caminhão, em algum momento, com certeza, eu cometi algum erro e eu possa ter que, para vocês e para eles, pedir perdão. E não tenho dificuldade para vocês e para quem está aqui em cima de, quando errar, reavaliar, refletir, fazer autocrítica, pedir perdão e seguir em frente. Mas não vou pedir perdão àqueles que querem me dobrar e deixar de joelhos por conta das denúncias feitas pelo mandato em relação ao orçamento secreto. Hoje, mais uma vez, um grupinho de provocadores veio aqui. Ainda bem que a maioria de vocês nem perceberam.
Não é, como disse Sana, de jeito nenhum. Pela minha reação ao provocador, que hoje nós enfrentamos esse processo. Não é mesmo? E qualquer deputado que for questionado sobre o assunto dirá, muitas vezes em privado, que não é por isso. Não é. Minha irmã está aqui, meu pai está aqui, e eles sabem o quanto que a gente sofreu e continua a sofrer, às vezes por ataques de quem não teria condições de pronunciar o nome de minha mãe. Teve um sujeito lá, inclusive, que é deputado federal e que enche a boca para dizer que é matador, que depois da votação no Conselho de Ética se sentiu completamente à vontade para, mais uma vez, colocar um vídeo na internet xingando ela de tudo quanto é nome. Mas eu não vou me abalar com isso, porque a força cotidiana que a gente tem conseguido levantar é a força que vem da energia e da mobilização de vocês. É através da ação política de vocês, é através do debate político de vocês, é através do diálogo que vocês fazem com as pessoas, explicando o que está acontecendo, que diariamente a gente se enche de energia para seguir essa luta. Se eu trago, então, a informação que daqui a 60 dias eles vão votar, muito provavelmente, essa matéria no plenário da Câmara, vocês me perguntam diariamente, e com toda razão, Glauber, qual é a tática? O que fazer? Olha, nós não vamos prescindir de ações e articulações diplomáticas. Evidentemente que não se dão. Mas eu, assim como nós, não me iludo que essas articulações, sozinhas, sem mobilização na rua, tenham condições concretas de virar esse jogo. É a luta e a organização do povo que consegue virar esse jogo, como vocês estão fazendo aqui no dia de hoje. É comum que a gente ouça da boca de políticos, principalmente na direita, algo que já cansou o povo, que é a história de que não é por mim, a luta é coletiva. As pessoas já não aguentam mais ouvir isso. Mas no nosso caso, na luta que a gente está tocando, nós temos que reafirmar isso. Sabe por quê, gente? Exercer mandato de esquerda, principalmente da esquerda combativa, da esquerda socialista, com a forma com que os parlamentos hoje se configuram, ou
possa ser considerado o presente. Só que se me caçam nacionalmente, esse é um recado e é uma conversa que eu queria ter muito franca com vocês. Se me caçam nacionalmente, onde tem mais holofotes, para que as pessoas percebam o que está acontecendo, o que vai ser de um mandato da esquerda combativa em um município do interior, onde a maioria é dominada por forças de direita e às vezes tem um mandato que consegue representar os seus eleitores e fazer enfrentamentos que são fundamentais. Agora, entraram mais uma vez com uma solicitação de cassação do mandato de Renato Freitas, deputado estadual do PT lá no Paraná. Um dia desses, estava o mandato da Bruna, companheira do PSOL, lá do ABC em São Paulo. Todos os parlamentares que estão aqui, em algum momento da sua vida, já passaram por alguma intimidação ou alguma ameaça de cassação por conta da sua luta política. Militantes que estão nos movimentos sabem o que é diariamente serem acossados, atacados, resistindo de maneira significativa a esses ataques. Eu tenho a consciência de que a vida não se resume em festivais. Eu tenho a consciência de que a vida não se resume, e para nós que somos militantes, não pode se resumir a mandatos institucionais. Mas eu também tenho a consciência de que o exercício de um mandato que se conecta com as diversas lutas, que se articula com os movimentos de maneira permanente, é uma pedra no sapato daqueles que tentam noite e dia nos calar. Arthur Lira, eu não queria mais falar esse nome. Eu juro para vocês, eu não queria falar esse nome. Já me disseram, dá uma segurada. Não fala tanto dele. Porque isso piora a situação. E eu pergunto por quê que nós, por que eu tão pequenininho, incomodo um homem tão poderoso, que tem tanta grana e tanto poder como Arthur Lira, ao ponto dele não aceitar as cobranças realizadas na tribuna da Câmara Federal. Por que ele não aceita? Sabe por que ele não aceita, gente? Porque a palavra dita por um vira a palavra dita por dois, vira a palavra dita por três, vira a palavra dita por quatro, vira a palavra dita por multidões. E a palavra dita por milhares e milhões faz uma figura como Arthur Lira, que representa o que é de pior no poder oligárquico, faz uma figura como ele cair, não conseguir se sustentar. Um dos momentos mais difíceis
pedir água que eu estou saindo de uma greve de fome, de 9 dias, preciso me hidratar. E o suor já está aqui. Um dos momentos, obrigado, um dos momentos mais difíceis da minha vida, mais difícil da vida de Sâmia e da nossa família, foi a execução do meu cunhado aqui no Rio de Janeiro. E olhem o que o senhor Arthur Lira fez. Sâmia recebeu uma recomendação com as investigações ainda em andamento, de que tinha que dar manutenção a uma escolta essa que é feita pela Polícia Legislativa. Quando encerrou o tempo da escolta e houve a solicitação de continuidade, ela se dirigiu a ele e solicitou a ele a continuidade da escolta. Sabem o que ele disse? Claro, com certeza. Ainda virou para ela e falou o seguinte: é chato, né, essa coisa de andar com escolta, mas garantiu que cumpriria o seu dever. Porque eu, no dia seguinte, fiz uma cobrança da tribuna, que pode parecer para alguns banal, de que a galeria estava vazia e fechada para a votação de um projeto importante. Ele foi e cortou a escolta. Um sujeito que é capaz de fazer isso é pior do que a tentativa de cassação de um mandato. Um sujeito que é capaz de fazer isso de maneira tão covarde, evidentemente, não tem nenhum pudor em tentar silenciar e calar um mandato que possa denunciar os seus interesses. Praticamente vocês todos sabem que quando aquele provocador do MBL xingou a minha mãe, ela já estava com Alzheimer avançado. Depois do falecimento dela, eu procurei o coordenador de um centro de pesquisa sobre o Alzheimer aqui na UFRJ. E o que isso tem a ver com Lira? Já vou chegar lá. E fiquei sabendo, como não sabia, falei isso inclusive com a nossa companheira Fernanda Melchiona hoje, que os centros mais avançados de pesquisa sobre o Alzheimer do Brasil, um é aqui na UFRJ e o outro é no Rio Grande do Sul. Perguntei então ao coordenador quanto que ele precisava por ano de recurso para sustentar esse centro. E ele falou aproximadamente R$1 milhão. Um deputado da Bahia, chamado José Rocha, denunciou Arthur Lira de que uma ligação, ele solicitou e depois exigiu que fossem desviados R$300 milhões do seu objetivo original da Comissão de Integração da Câmara Federal. R$300 milhões em uma ligação são 300 anos que um centro de pesquisa como esse poderia ter para a sua sobrevivência. 300 milhões de reais, imaginem o que é de comida na mesa do povo. 300 milhões de reais.
famílias sobreviverem ou não sobreviverem. É por isso, gente, que eu sei que gera desconforto, mas eu não posso e não vou deixar de tocar essa luta, que foi uma luta da bancada do PSOL contra o orçamento secreto. Essa não é uma luta qualquer, é uma luta necessária que não pode deixar de ser tocada. Para finalizar, eu queria falar da decisão pela greve de fome e o que fazer a partir de agora. A greve de fome, na minha avaliação, foi a tática mais radical, pelo menos daquelas que eu já adotei. E porque foi uma entrada no desconhecido. Não houve um planejamento prévio ou uma combinação coletiva para fazê-lo. Uma conversa que eu tive com o Frei Sérgio, lá no Rio Grande do Sul, foi fundamental para aguentar o tranco. Ele disse: nos primeiros 3 dias, você vai sentir muita ânsia, mas depois vai passar. Só dele ter dito isso, eu não senti a ânsia nem nos 3 primeiros dias. Mas eu quero agradecer a mobilização que vocês fizeram durante a greve de fome. Sabe por quê, gente? E quero agradecer não só a quem concordou com a tática, mas talvez principalmente com quem não concordou, mas ainda assim se mobilizou e fez todos os esforços para que o que estava acontecendo ali dentro da Câmara dos Deputados pudesse ecoar por todas as regiões do Brasil. Isso foi fundamental, porque senão era cassação sumária. A ideia deles era: vota no Conselho, vota na CCJ e imediatamente coloca no plenário. Os 2 meses foram conquistados com muito esforço por vocês, por cada mensagem colocada na rede social, por cada conversa com quem não estava entendendo o que estava acontecendo, por cada diálogo, por cada mobilização, onde a gente conseguiu dar unidade aos nossos esforços, mesmo com as diferenças. Isso foi fundamental. Eu quero fazer, nesse final, entendendo que essa luta é coletiva e que o nosso espaço é na rua, um pedido a vocês. Eles estão tramando agora o seguinte: Chiquinho Brazão não vai mais ser caçado. Tem uma ação, Lindbergh inclusive falou sobre isso hoje. Tem uma ação na Comissão de Constituição e Justiça para trancar a ação penal contra o Ramagem. Isso abre um espaço para que Bolsonaro não seja responsável. Combinado com isso, eles querem uma ação de anistia e não responsabilização dos golpistas. Já digo de antemão, publicamente, aquilo que vou dizer, se algum do lado de lá vier me procurar essa história, não me usem para as jogadas de vocês. O nosso mandato vai seguir lutando pela responsabilização dos golpistas, pela responsabilização dos assassinos de Marielle, pela responsabilização
pedido que eu faço é: semana que vem vai ter Brasília, vai ter Comissão de Constituição e Justiça. Quem puder organizar a militância por lá é importante. Não tenho palavras para agradecer. Mendonça, em todas as reuniões do Conselho de Ética, em todas, mesmo aquelas que a gente não avisou, tinha gente lá, presente na sala. Mas eu estou também aqui, e já combinei isso com o Sânia, porque não é fácil. Tem o nosso filhote, tem o conjunto das nossas responsabilidades, mas me sinto na obrigação de fazê-lo, e ela também disse que acha que esse é o caminho. Nos próximos 2 meses, para além da mobilização em Brasília, eu vou estar percorrendo em atos como esse os 27 estados brasileiros mobilizando a saúde. Em todos. Vai ser na universidade, vai ser na praça pública, vai ser no contato com as pessoas em todos os espaços políticos. Porque se eles imaginavam que com isso nós íamos nos recolher e nos amoldar ao jeitinho carinhoso que eles queriam, não dá. Porque nós só sabemos ser carinhosos com quem é carinhoso ou carinhosa com a gente também. Eu não vou responder à tentativa de chantagem, à tentativa de intimidação, à ameaça direta, como fez o senhor Arthur Lira, com subserviência. Nós vamos responder com mobilização e com enfrentamento. Eu quero fazer um pedido a vocês. Quando acabar aqui, para deixar o pessoal que está aí na organização preocupado, mas eu não vou conseguir fazer, queria que a gente descesse aqui para tirar uma foto aí no meio com todo mundo aqui de cima. Mas nesse final, eu queria pedir a vocês. Às vezes a gente pensa, a gente tem uma militância mais cotidiana na vida, de que já está todo mundo sabendo. Não. A conversa que você faça com uma pessoa, explicando os motivos dessa cassação, as consequências dessa cassação para as liberdades democráticas, o escândalo que é o orçamento secreto tocado pelo senhor Arthur Lira, de que jeito que isso pode mudar a vida das pessoas, a necessidade da gente mobilizar e enfrentar. Eu comecei dizendo que o cenário é difícil, mas eu termino dizendo que eu tenho certeza, que eu tenho convicção, que eu não tenho nenhuma dúvida que ao final desses 2 meses nós vamos estar comemorando juntos essa vitória da luta. Até lá! Até lá, a gente pode até estar com a voz cansada, porque a gente vai falar muito. Mas essa energia de luta vai ser fundamental para mostrar para
não estão se metendo comigo. Eles estão se metendo com a vontade que não se pode romper daqueles e daquelas que decidiram não se entregar. Aqui entre cada um de vocês tem uma história de militância, de vida e de luta. E quem não desistiu durante toda a sua vida não vai desistir pelas tentativas de intimidação ou silenciamento de líder e companhia. Eu acredito profundamente na luta do povo. Mandato só serve se for para se conectar de maneira cotidiana e permanente com essas lutas. Muito obrigado. Clauber, fica! 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 Gente, nós vamos descer e vamos tirar foto aí de baixo. Aqui em cima nem dá que o carro vira. Vamos descer, tirar a foto aí de baixo.